Pessoal, estamos aí de novo então. Agora a gente vai para o capítulo 2, depois de a gente ter estudado o contexto e o capítulo 1. E esse, apesar de ser um capítulo pequeno, que parece que não vai dar trabalho, que vai ser rapidinho, porque ele tem apenas 15 versículos, ele até agora foi o mais desafiador, porque ele tem interpretações diferentes em diferentes denominações, diferentes igrejas. Então, é importante a gente tentar entender, né, qual que é o que Paulo está dizendo e principalmente qual que é a visão da nossa igreja também para a gente ter essa unidade de pensamento, tá? Mas que a gente possa sempre lembrar do principal tema da carta, né, que é a questão da transformação de vida que o Evangelho nos traz e não a confusão dos falsos ensinamentos, tá? Que isso se aplique também no nosso estudo, que a gente não se prenda a pequenos detalhes que a gente não entende, tá? Tá, a gente vai começar, Pra quem tá vendo então. esse... Ei, Matheus, pra quem tá vendo esse vídeo em 2065, quando tu fala como igreja, é que nós todos somos da mesma igreja local, né? Espero que continuemos, a não ser que alguém vire um missionário aí. Ó, fala Deus. Envia Yasmin. Opa, tá bom, então vamos começar. 1 Timóteo, capítulo 2. A prática da oração, um só mediador. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, tá? Então ele já começa falando antes de tudo, né? Colocando essa como uma importância. Pode ser uma importância geral, assim, para dentro da igreja, né? Como a oração deve ser colocada em primeiro lugar, mas também se a gente pegar o contexto que essa carta está sendo escrita, né? Esse antes de tudo pode ser o começo das admoestações aos falsos ensinamentos, tá? Para essa galera que a gente está falando besteira, antes de tudo, pode falar. Matheus, uma só bem rápida aqui. Se a pessoa chegou de paraquedas, tá? A gente viu no capítulo 1 que teve uma saudação de Paulo a Timóteo. A gente viu que o objetivo dessa carta é para admoestar e lidar com os falsos mestres, tá? A gente viu que tem o uso legítimo da lei, que a lei é boa. A gente falou isso sobre isso ontem, que Jesus viveu a lei, que a lei veio de Deus, mas nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés cerimonial e nem civil, mas debaixo da graça e da lei moral de Deus a gente continua, que é a questão do amar a Deus e amar o próximo. A gente viu que Paulo também é um exemplo e a gente viu também no finalzinho que ele repete o objetivo da carta no final do capítulo 1. E hoje a gente está vendo o capítulo 2. Toca a ficha, Matheus. Isso. Obrigado, Henrique. Tá, então, antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça, tá? Paulo já começa o capítulo falando da importância das orações, tá? E ele traz 4, podemos dizer, sinônimos de oração, né? Que são súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Súplicas, a questão de pedir, a oração que pede alguma coisa, a oração é o mais geral da palavra, que pode significar qualquer uma dessas 4 coisas. Intercessões, que é uma oração que pode estar falando sobre, que está falando sobre orar por outra pessoa, pedindo por outra pessoa. E ações de graça, né, que é a questão de ser grato a Deus, de agradecer, em favor de todas as pessoas. Atenção para essa palavra todas, que vai ser um assunto bem forte também nesse capítulo. A questão de a gente, como cristão, a gente não deve orar com exclusividade, somente pelos nossos, somente pelos salvos, pelos que são crentes, pelos nossos amigos, não. Por todas as pessoas. Isso fica mais claro quando a gente continua ali no versículo 2. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Vou continuar mais um pouquinho. Ó. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, tá? Começando ali, ele dá o exemplo de que dentro desses todos os tipos de pessoas ali que a gente deve orar, estão dentre eles reis e autoridades, tá? Alguém falou alguma coisa? Não, a princípio não.
Isso. E se a gente pegar um pouco o contexto, é muito importante falar isso, porque a gente estudou desde o livro de Esther, que foi o último livro que a gente leu, Israel começou a ser dominada por outras nações, né? Já não era uma nação independente. E neste momento eles estavam sob o governo romano. E se sabe que para os judeus eles não simpatizavam com esse governo, né? Até porque eles não eram aquela nação independente como antes. Eles até havia profecia sobre o cara que ia chegar e ia libertar eles. Eles acreditavam que o Salvador poderia vir. A gente fala muito sobre um guerreiro que tornasse Israel como uma nação novamente, tirasse da opressão da galera romana. Então, quando Paulo chega aí falando sobre a gente orar pelas nossas autoridades, já é uma coisa assim que a gente pode entender para eles que talvez não fosse algo natural e talvez por isso que fosse o pedido dele, né? Até porque todos esses cristãos ali, muitos desses cristãos eram ex-judeus que tinham esse sentimento para com as autoridades da época, né? Para com César. E nessa época, provavelmente já começava um aperto assim em relação ao Império Romano para esses novos cristãos. Quando começou toda essa conversão das pessoas, em primeiro momento os cristãos foram tratados como se eles fossem uma vertente, fossem uma raiz dos judeus. Então nós como cristãos, a gente começou com todas as regalias que o povo judeu já tinha. E lá naquela época os judeus tinham regalias do Império Romano, eles não precisavam adorar ao imperador, eles poderiam guardar o sábado, não trabalhar no sábado. Eles tinham, entre aspas, nessas regalias, um pouco também para não causar rebelião desse povo que era tão numeroso. Tá? Outra coisa que eu botei aqui, eles eram isentos do serviço militar também. Só que depois, com o tempo, já começou a se diferenciar o que eram os judeus. Até os judeus, muitos deles foram contra o cristianismo, né? Então se começou um aperto do Império Romano, e em breve, tipo, a gente viu lá naquele contexto de datas, né, na última aula, que um tempinho depois, alguns anos depois, já ia começar uma forte perseguição de Nero, o qual ia terminar com a vida de Paulo, infelizmente, né? Então, orar pelos governantes é um pedido, assim, bem importante, e é algo até prático para a nossa vida, porque a gente tem preferências, a gente é crítico em relação ao governo, a qualquer tipo de governo, né? Seja presidente, seja governador, seja prefeito, mas independente de quem esteja no governo, também é um dever nosso orar por essas pessoas, por essas autoridades, tá? E daí depois, mais em seguida, ele começa a falar o porquê que é importante orar por eles e a oração em geral, tá? Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem que deu a si mesmo em resgate por todos. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos, tá? Vamos... Então, isso é bom e aceitável diante de Deus. A gente já sabe que toda autoridade que aparece é destinada por Deus. Deus autoriza que essa autoridade esteja sobre nós. Então, faz sentido isso também, nesse contexto de outros versículos, tá? Mateus, uma coisa importante que a gente sempre vê nas cartas de Paulo é a questão. Aqui está implícito, tá? Mas em outras cartas está mais claro. Que ele faz uma relação das crianças, né? Os filhos, os pais, no caso, né? A mãe, o pai, Jesus e Deus. Desculpa. A mãe, o pai, os senhores e os servos, que aqui ele está colocando, né, as pessoas que exercem autoridade. Naquela época tinha a questão da escravidão muito forte, né? Hoje a gente adaptaria, mas não dá nem para chamar desse jeito, porque senão daqui a pouco já vão ligar ao marxismo cultural e tal, mas que hoje a gente está numa posição de que nós temos pessoas que são responsáveis por nós na questão do nosso emprego, né? E elas exercem autoridade sobre nós. Então ele está dizendo que tem uma relação de submissão com quem exerce autoridade,
e sempre tem uma palavra também para os senhores, né? Tem uma palavra para os servos e para os senhores. Então essa relação de quem exerce autoridade faça com zelo e quem é liderado também faça com zelo está sempre na cabeça de Paulo para que tudo dê certo. Isso. Na verdade, até no 2, ele fala ali para que vivamos vida mansa, tranquila, Perfeito. com toda piedade, respeito, né? Tem a ver com isso. E também que é importante a gente orar em relação a eles, porque eles tomam decisões que vão afetar a igreja, vão afetar a nossa vida, liberdade religiosa e etc. Tá? No versículo 4, ele fala, né? Isso é bom aceitar, que deseja que todos sejam salvos e chegam ao pleno conhecimento da verdade, né? Que todos sejam salvos, já demonstra aí um assunto que vai ser falado nesse capítulo, que é o que Paulinho sempre repete também em outras cartas, tá? Que essa salvação, ela é para todos. Talvez um dos motivos dele estar trazendo aqui é que alguns desses falsos ensinamentos era essa questão da salvação exclusiva para algumas pessoas e essa salvação mais tendenciosa, tá? Talvez até esses falsos mestres, essas pessoas, fossem pessoas mais do tipo judaizante, sabe? Aquelas pessoas que queriam trazer os costumes judeus e etc. Porque no outro capítulo a gente estudou que eles faziam mau uso da lei. Então, aqui ele deixa, nos próximos versículos, ele vai deixar bem claro que a salvação, novamente, é para os gentios também, e de que Paulo veio para deixar isso mais claro também, e mais adiante vai ficar mais claro ainda. E, Mateus, Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça. Aí tem 2 de Pedro 3,9, que fala que ele quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então a gente vê Deus agindo com amor para com todos, né? Nós éramos inimigos de Deus, vasos da ira de Deus, mas nós fomos regenerados por Ele. Então tem essa questão de que Deus deseja, mas nem todos vão ser, que é uma coisa também que é um mistério para nós. Não, é bom porque muitas pessoas fazem mau uso de versículos como esse, falando que como é o desejo de Deus, que todos sejam salvos. E ninguém pode impedir. Que todos vão ser salvos, mas não, né? Isso daí eu acho que é uma conversa meio clara para todo mundo, né? Isso. Deus não é um Deus que obriga todos a acreditar, ele não seria genuíno o nosso amor por ele e pela verdade se todo mundo fosse obrigado a acreditar e todo mundo fosse salvo, né? Isso. Beleza. 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, o homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Mais uma vez, ele reforça, né, que é só através de Jesus que a gente tem acesso a Deus, que ele é nosso mediador, nosso acesso. Talvez ele esteja falando isso em relação também porque as práticas idólatras que a gente já falou que aconteciam ali, aos santos, também pode ter a ver com a questão dos sacerdotes, essa cultura judaica que pode estar trazendo outros caminhos à salvação, né, como a lei. Mas não, ele está dizendo novamente que é ao nosso Jesus, tá? Aqui ele está falando da graça, né, Matheus? Isso. E foi por causa de Jesus que a gente foi resgatado. Testemunho que se deve dar, Deus mesmo resgate, todos os testemunhos que se deve dar em tempos oportunos, né? Que a gente tem que compartilhar essa palavra com todos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Aqui é legal que ele usa a palavra gentios para dar mais ênfase nos outros versículos que ele fala, salvação para todos. Tá? Por isso que a gente está aqui fazendo essa reunião, porque o evangelho chegou a nós também. Glória a Deus. Que ninguém... Não sei se alguém aqui é filho de Abraão, tá? Mas... De Adão todos somos, tá, pessoal? Isso eu garanto para vocês. Isso. Agora, a partir do versículo 8, ele vai começar a fazer algumas instruções, trazer algumas instruções tanto para os homens da igreja quanto para as mulheres, tá? Depois de ter dado todo esse contexto do papel que a igreja tem de evangelizar todos, ele vai trazer um pouco do que deve acontecer de comportamento dentro da igreja. Então, isso nos traz essa reflexão de que esse comportamento dentro da igreja, né, é válido e faz parte do nosso papel de testemunhar, de cumprir a nossa missão de levar o evangelho para todos, tá? Então, começando, versículo 8. Instruções para homens e mulheres.
Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Ele começa, então, trazendo umas instruções para os homens, né, em relação que orem em todos os lugares. Os homens eram a figura que faziam a oração pública, né? Então, talvez por isso que ele deu destaque para os homens, depois vai dar destaque para as mulheres. Levantando as mãos santas, que em vários versículos se fala sobre levantar as mãos como uma atitude de oração. Sem ira, aqui ele está trazendo uma palavra específica, ira. E a animosidade complementa a ira, tá? A animosidade não é a mesma coisa que animado. Tem a ver com energia, com... Sabe? Como é que eu posso dizer? Quer pesquisar no Google animosidade aí pra nós? Claro. Eu não sei se tá abrindo pra vocês. Tá. Disposição ou determinação diante de obstáculos, perigos, audácia, coragem e ousadia. Acho que pode ser essa parte assim de audácia, ousadia, tem a ver com essa animosidade, tá? Ali embaixo, ó, má vontade. Isso, uma vontade constante com aversão, rancor e ressentimento. Isso. Sem ânimo, né? É sem ânimo, né? Isso. Não. Não? É sem ânimo? Não. Acho que não. Eu acho que ele é tipo um animado, só que pro mal. Isso. Sem Um animado pro mal. um ânimo perverso. Isso. Tá. Então é legal perceber que quando a gente leu lá o contexto dessa carta, né, a gente vê que esse livro ele traz muitos exemplos de que estavam acontecendo na igreja de Éfeso, tá? Uhum. Ele tá falando essas coisas específicas porque lhe foi contado, porque ele ouviu dos problemas específicos que estavam acontecendo. Então, por isso que ele usa mãos santas, que querem dizer, tipo, que o cara tem que orar, que tem que estar em santidade, né? Ele deu o exemplo de santidade, é não ter ira, não ter animosidade. Pode ser que esses eram uma das coisas que estavam interrompendo na santidade desses homens, entendeu? Talvez se essa carta fosse para Filadélfia, talvez fosse outras coisas, outro exemplo que Paulo fosse dar. E lembrando, então é legal de lembrar. Lembrando também, Pode Matheus, falar. que as cartas mudam para cidades, mas as adaptações elas são sempre as mesmas. Nós temos pecado, nosso coração é enganoso, então os alertas são para todas as igrejas, mas aqui está sendo tratado um ponto específico, entendeu? Isso é super... Isso é bíblico, isso é aplicado para nós, mas ele usou esse exemplo sim porque ele sabia quem leria esse exemplo, Exato. que é essa igreja ao qual ele foi destinado, tá? Versículo 9, agora ele vai começar a falar das mulheres. Da mesma forma que as mulheres, em traje decente, se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. Tá, gente? É importante, sim, de perceber o que Paulo está querendo dizer. Mais uma vez, ele trouxe uma verdade bíblica que é aplicada para todo mundo que está lendo essa carta, inclusive para nós, mas os exemplos que ele deu se aplicam ao contexto que estava sendo dirigido à carta, tá? Por quê? Ele está dando exemplos de como mulheres estavam indo vestidas na igreja. Uhum. Mulheres que estavam cheias de joias, estavam usando tranças, coisas que passavam uma imagem de ostentação, talvez de sensualidade, que são as coisas que ele está falando que não devem estar no contexto ali da igreja. Então, não se vistam assim, tá? Hoje, para nossa igreja de Filadélfia, talvez, pode falar. Vai cair, daí eu vou ter que abrir outro. Tá, então vamos dar uma pausa? Vamos dar uma pausa e vai cair. Vai cair, eu vou ter que abrir outro.